Vacilou, bobeou, dançou. Léo, a gente tá vindo numa eleição que foi muito difícil. Uma eleição polarizada para presidente. Aqui, não vou dizer que não foi, porque foi uma surpresa. Todos nós esperávamos, pelas pesquisas e pelo momento político, que Neto fosse levar no primeiro turno. Mas acho que não. Acho que alguma coisa deu errado aí no meio do caminho. Eu tô errado? Ou você... onde foi que vocês erraram ou não teve erro? Foi o que a urna quis? Como é que você analisa essa... Se bem que a gente tem que ressaltar que Neto teve um segundo turno bem mais potente do que o primeiro. Neto teve uma votação em Salvador no segundo turno que, se ele tem no primeiro turno, eu acho que ele ia dar trabalho no segundo turno. Então, onde é que vocês erraram? Ou foi o que a urna quis mesmo? Ou foi o efeito Lula? Como é que você aponta essa não eleição de Neto? Na minha visão, eu vi até, acho que foi... A gente pode falar o nome de site? Tá aqui todos, se você quiser. Acho até foi o site da Metrópole. O Metro 1. O Metro 1, que trouxe a semana passada em uma leitura... Que uma coisa eu concordo. Porque é inquestionável. Tá? Mas também nós estamos olhando com os olhos de hoje uma coisa que aconteceu no passado. Sim. Mas, vamos lá. O que o segundo turno mostrou a nós? E a minha própria eleição? Nós apostamos muito no primeiro turno, na minha visão, na política tradicional. E olha que eu estou falando como deputado. Deputado, prefeito, vereador. E eu acho que depois das redes sociais, nós temos, e eu estou me incluindo nisso, pouco poder de influência. O eleitor está cada vez mais independente com programas como o seu. E o resultado mostrou, por exemplo, no segundo turno, é inexplicável nós termos um resultado melhor do que no primeiro. Bem melhor. E foi bem melhor, pronto. Você está falando. Então, onde é que eu acho que a gente se equivocou? Apostar mais na militância, nas pessoas, ao invés da política tradicional. E olha que eu estou dizendo aqui, está falando um político tradicional, mas o resultado é inquestionável. O resultado, conceito matemático de insanidade de Einstein é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Do primeiro e do segundo turno, a ACM Neto mudou o que fez e deu resultado para cima. Ou seja, se ele tivesse feito no primeiro, talvez tenha tido um resultado melhor. Mas isso é uma coisa com a visão de hoje. Não dá para você avaliar também. Com a eleição comendo no mas centro. É bom, é um aprendizado. É um aprendizado. E a segunda coisa que e aí a gente falou em matemática, eu amo matemática, uma coisa matematicamente muito difícil. Olha que eu disse a ele que para mim ele foi um herói. Você tem um eleitorado de interseção, que é o que ele fez, ele não se posicionou e ele fez certo. Alguns pensam que isso foi errado, não foi, por exemplo. Veja que o presidente Bolsonaro teve aqui 27% dos votos. Pega o que Neto teve e subtrai 27%, você vê se ele tá errado, estava errado. Numa matemática simples não estava, não. Pronto. E matematicamente falando, aí você falou muito bem, esse eleitorado de interseção, ele tem seu teto também. Claro. Qual era a conta? E aí eu tenho que fazer justiça ao pessoal do PT. Alguns amigos que eu tenho no PT falavam, se Lula passar de 65, a eleição é nossa, é difícil para Neto. Então assim, o segundo motivo foi realmente um pipoco de Lula que acabou levando aí o candidato Jerônimo, sem nenhum demérito a ninguém. Eu tô fazendo uma análise apenas pragmática. Pragmática do que aconteceu. E eu ainda acho que era mais simples para Neto. Se Bolsonaro chegasse a 30%, a eleição era de Neto. Matematicamente falando. Eu não tô dizendo, defendendo o candidato A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou F. Eu tô apenas dizendo, matematicamente falando, o que houve na Bahia. Então, assim, eu acho que do ponto de vista da estruturação da campanha, nossa falha foi essa. Mas também não tinha como saber na época. Era como nós estávamos acostumados a fazer política. E a sociedade nos deu uma lição. A gente está aqui para aprender, nesse plano para aprender. Sim. E a segunda coisa, uma força que não está planejada no cenário. Ninguém imaginava, eu acho que nem o PT imaginava, que Lula fosse dar essa surra na Bahia.
Não, aqui foi uma surra grande. E eu tô falando porque no segundo turno meu partido apoiou o candidato Lula. O PDT apoiou. Pois é. Então eu tô lhe falando que esses